Bem-vindos a mais um bate-papo acadêmico. Eu sou Jaqueline Andrade, representante discente, e hoje vou conduzir esse bate-papo com o Gustavo de Andrade também, né? Ele é arquiteto, é professor de arquitetura da UFSC, é graduado em arquitetura pela FAUSP, mestre e doutor em planejamento urbano pela Universidade Politécnica da Catalunha de Barcelona. Foi pesquisador, né, do Instituto Polis e do Lab-AB, que é o Laboratório de Habitação da FAUSP, e atualmente é pesquisador do Laboratório de Cidade e Sociedade da UFSC. É membro também da Câmara de Estudos Urbanos e Ambientais, do Conselho de Arquitetura de Santa Catarina, e conselheiro titular do CONDES, CONDEF e do Conselho da Cidade de Florianópolis. E desde 2013 participa aqui em Floripa, né, do coletivo Pedestre Caminhada Jane Jacobs. Então, Gustavo, seja bem-vindo, né? Obrigada pelo aceite, né, de conversar com a gente hoje sobre essa temática que é o pedestre e a cidade, né? Como é que a gente vai ver isso pós-pandemia? A palavra é contigo. Obrigado, Jaqueline. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui participando dessa live. É uma oportunidade também conversar sobre um tema que eu me interesso muito, né? E tenho uma motivação grande enquanto ativista. É um tema que já vim participando, inclusive com a própria Jaqueline, que está aqui. A gente participou de um evento a partir de uma iniciativa do CAL, né, do Conselho de Arquitetura, organizando uma caminhada e discutindo a cidade no contexto do Centro-Leste, né? Sim. Um evento muito interessante, nacional, com as CEPUAs, né, as câmaras de política urbana de todo o Brasil, que estiveram aqui em Florianópolis. E com isso, começo a minha fala com uma pequena explicação, né, de que a relação dos pedestres com a cidade, para mim, ela é muito importante e fundamental, porque eu gosto de caminhar e sempre me considerei um pedestre muito ativo, né, e desde 2013, então, tenho essa nova frente aí de militância, que é o coletivo pedestre, a caminhada Jane Jacobs Floripa. Mas, por outro lado, entre os meus temas de pesquisa e atividade docente, a questão do pedestre e a cidade, ela não foi até agora o foco principal, mas ela sempre permeou toda a minha discussão sobre a cidade. E eu acho que isso serve como introdução para o que eu vou falar aqui hoje, que é justamente trazer, digamos, a questão do pedestre numa dimensão que ela não se resume só à questão da locomoção, da mobilidade do pedestre, não é só a calçada, né? Engraçado que talvez aí acho que alguns dos espectadores já devem ter participado de uma das caminhadas com a gente. E um tema que a gente sempre começa, digamos assim, explorando é as várias dimensões, digamos, do pedestre na cidade, né? E como a questão do pedestre na cidade, ela pode servir como leitmotiv, como fio condutor, né, de toda uma discussão sobre a cidade. Para não me alongar muito, porque me disseram que a gente tem um tempo aí mais ou menos rígido para seguir, até para dar oportunidade para a gente debater, que é muito interessante. A última parte da minha fala, na verdade, ela vai ser bastante mais aberta e para fomentar o debate, né? Porque justamente a proposta da live de hoje é trazer esse tema, que é o tema do pedestre à cidade, bastante antigo, mas algumas reflexões sobre esses desafios colocados pelas circunstâncias, pelo momento atual, especialmente pelo isolamento social em razão da pandemia mundial, né? Então, para organizar um pouco essa fala, eu resolvi organizá-la em 3 partes, né? A primeira parte é uma parte mais introdutória, em que eu quero falar justamente da relação do pedestre e a cidade de uma maneira mais geral. Não vou, lógico, não vou fazer um histórico exaustivo, é só uma introdução para situar, digamos assim, a nossa discussão
né, mostrando que tem essas diferentes abordagens, o contexto, digamos assim, que nos levou até o momento antes da pandemia, Sim. né? A segunda parte da minha fala, eu vou tratar especialmente de dois casos recentes, né, bem recentes, dos últimos 3, 4 anos, que eu chamei de Reconquista da Cidade, porque são duas ações bastante importantes, né, reverberando bastante, digamos assim, no mundo inteiro, mas a partir de duas cidades, que é Barcelona e Paris, que tem uma proposta em que colocam o pedestre numa situação central, né? Uhum. Por isso que eu chamei de reconquista. A reconquista, considerando que as últimas décadas são muito marcadas, digamos assim, pelo rodoviarismo na cidade, né? Então, essa recentralização do pedestre na questão urbana, ela é cada vez mais forte, é emergente já há alguns anos, Uhum. não só nos trabalhos acadêmicos, mas também na ação pública, né? Em várias cidades do mundo. Aqui no Brasil, a gente teve uma permanência talvez mais longa do rodoviarismo do que alguns outros lugares, mas existem alguns exemplos bastante evidentes dessa recentralização do pedestre, até aqui em Florianópolis, né? Todo mundo conhece aqui a Ponte Viva Ercílio Luz, aberta para pedestres e ciclistas, e também algumas outras ações de promoção do pedestre. Mas então, nessa segunda parte, eu vou tratar de alguns casos, de dois casos, né, que é as super quadras de Barcelona e a cidade de 15 minutos de Paris, mas não é um resultado também de uma análise ou pesquisa extensiva, mas algumas impressões, digamos assim, sobre essas duas propostas, que elas vão dar algumas ideias e algumas possibilidades para a gente tratar o que é a terceira parte da fala, que é justamente reflexões para o urbanismo pós-pandemia, né? Ou Uhum. seja, instalando, digamos assim, essa nova circunstância no mundo inteiro, como a gente, enquanto arquiteto urbanista e enquanto também pesquisadores, né, a gente pode refletir e agir sobre a cidade, tá certo? Hum. Vou... Queres que eu Oi? vá botando as imagens? Hum. Pode ser. Obrigado. Sim, por favor. Eu preparei, eu tinha pensado em fazer essa apresentação primeiramente só falada, mas como eu sei que tem muitos arquitetos no público, eu também sou arquiteto, mas não só para os arquitetos, a gente gosta de ver muitas imagens, né? Então eu separei algumas imagens que vão nos ajudar a ir um pouco. Não sei por que que ela tá pequenininha agora. Eu não sei. Vamos A lá. imagem anterior, tinha uma imagem, essa imagem, sim. Eu vou começar, na verdade, essa parte é bem introdutória, depois se alguém tiver interesse eu posso aprofundar um pouco mais, mas eu acho que é muito interessante a gente tratar, digamos assim, do que foi a grande discussão sobre o pedestre na cidade ao longo do século XX e que tem um pé no século XIX, e ela é bastante baseada na ideia do Flaner, né? Esse quadro do Gustave Caillebotte é muito associado, digamos assim, a essa ideia do flaner, que é o pedestre que anda pela cidade, não necessariamente com o objetivo, um deslocamento casa-trabalho, mas ele participa da vida urbana de uma maneira especial, né? É um personagem, digamos, é um tema muito desenvolvido, né, na literatura, na poesia do Baudelaire, e depois é retomado de uma maneira muito interessante pelo Walter Benjamin, que problematiza bastante a questão do pedestre na cidade a partir da leitura que ele faz do Flaner, e que começa, digamos assim, a trazer para a gente essa dimensão de que caminhar na cidade não é apenas se deslocar, né? Ou seja, existe uma série de situações que são criadas, uma série de situações que são vividas. Existe uma dimensão psicológica, digamos assim, do pedestre, que não pode ser reduzida ao simples deslocamento entre dois pontos, né? A crítica do Benjamin é bastante interessante, e é lógico, ele vai entroncar, digamos assim, toda essa discussão com a transformação da cidade moderna, da sociedade moderna, né, que passa a ser cada vez mais objetivada pelo capitalismo com um propósito
Então ele acaba concluindo, digamos assim, que essa dimensão do flaner, desse passeador, digamos assim, né, esse espectador urbano que vive a cidade, mas não está necessariamente motivado por realizar alguma função, algum trabalho, ou o flaner que não está necessariamente se deslocando da casa para o trabalho, alguma coisa assim, acaba se acabando, acaba o sentido do flaner quando triunfa a sociedade do consumo, né, do meio capitalista. Essa é uma discussão muito interessante, mas infelizmente a gente não vai poder ficar só nela, porque senão a gente não vai, digamos assim, conseguir avançar e chegar no tema da conversa que a gente quer trazer o desafio ah, da situação do pedestre na cidade nos dias de hoje, nesse contexto de pandemia e depois, né? Uhum. Mas o tema do flaner, ele acaba sendo retomado de uma maneira muito interessante, décadas depois, né? Que através do conceito de deriva, que é a seguinte imagem que eu preparei para vocês, que é um procedimento proposto pelos situacionistas, né? A partir do Guy Debord, e também desenvolvem um pouco mais essa dimensão psicogeográfica, é o nome que acabou sendo dado, né? Mas é a relação de como são percebidas as formas e os sentimentos provocados, digamos assim, no pedestre a partir da experiência dele com a cidade, né? É muito interessante a gente ver que o livro do Guy Debord é do final dos anos 50, e a década seguinte, né, os anos 60, vão ser anos em que vão aparecer em diferentes lugares do mundo muitas críticas, né, ao que era aquele urbanismo rodoviarista de predomínio absoluto do carro, que estava se expandindo ainda, né? Vamos lembrar que já existia uma certa crítica aí, tanto nos Estados Unidos, né, através da Jane Jacobs, por exemplo, como na França, através de diferentes frentes, é interessante, né? Por exemplo, a crítica do Jacques Tati no cinema precede, inclusive, digamos assim, essa crítica mais acadêmica que vai aparecer através de vários diferentes pesquisadores. Mas vamos considerar que desde o final dos anos 50, com Guy Debord, e essa crítica que aparece na sociologia urbana francesa, né, bastante claramente, na década de 60, e também nos Estados Unidos, para a gente dar um nome que ganhou mais destaque, a própria Jane Jacobs, que são esses movimentos que, a partir de diferentes aproximações, apresentam uma crítica à cidade rodoviarista, né? Que é, digamos assim, o grande embate e a grande oposição que vai marcar a relação do pedestre com a cidade na segunda metade do século XX e também nessas duas primeiras décadas do século XXI. Feito esse primeiro, eu sei que vai parecer super reducionista e simplista, mas era só essa primeira parte, na verdade, era mais uma introdução mesmo, né, para a gente situar a questão do pedestre como muito mais complexa do que apenas a mobilidade, né? Eu escolhi, digamos assim, dois temas, aí é o flaner e a deriva, porque são os temas que entram mais em crise nesse contexto atual, em que a gente, pelo isolamento social, a gente reduz, né, a nossa circulação enquanto pedestre à necessidade mais essencial, né? E por isso coloca novas questões, né? E é um desafio muito grande atualmente discutir o pedestre na cidade. Mas poderia ter falado de muitos outros temas, né? Ou seja, fiz esse recorte, mas a questão do pedestre com a cidade permite diferentes abordagens, né? Eu falei da psicogeografia, da visão do flaner, né? Mas poderia ter falado do design urbano, que é um tema também muito interessante, como evoluiu ao longo do século XX, começo do século XXI, uma preocupação cada vez maior em aspectos do desenho urbano, adaptado às necessidades de gênero, né? A gente poderia falar aí
da questão do pedestre, mas do idoso na cidade, da mulher na cidade, das crianças na cidade, Sim. que também passaram a ser cada vez mais relevantes e estão ganhando voz nas últimas décadas e estão ganhando uma abordagem cada vez mais específica, né? Outros temas também, a saúde, é interessante, na própria UFSC, no Departamento de Educação Física, tem gente estudando relação, o professor Juliano estudando a relação, não só ele, mas estudando a relação do pedestre com a cidade desde o enfoque da saúde. A gente teria aí muitos outros temas para tratar, mas fiz um recorte para fazer apenas uma pequena introdução para a gente começar a sintonizar, digamos assim, os temas que vão nos levar até a encruzilhada, eu diria, que a gente se encontra atualmente. Que são décadas de um crescimento do campo, né, do pedestre à cidade na academia e da ação pública também, né, eu falei antes, não em todo mundo, e aqui no Brasil, inclusive em Florianópolis, a gente tem exemplos recentes muito interessantes. Mas a encruzilhada é que enquanto essa trajetória tendia a promover e a defender e a estudar a proximidade social, né, a aproximação das pessoas, coesão social a partir da caminhada, uma relação da cidade, do pedestre com a cidade como espaço de vida, né? Por outro lado, a pandemia nos coloca a contradição da busca do isolamento social. Né? Então, instaurada essa disjuntiva, eu vou apresentar dois casos bastante recentes que centralizam a questão do pedestre na cidade, né, que são anteriores à pandemia, mas que são muito presentes no debate atual, no urbanismo, né, sobre como tratar, então, esse momento agora da pandemia. Se essas duas propostas elas são adequadas ou não são, e é uma discussão bastante interessante. A primeira delas é o conceito de superquadra, mas não é de Brasília, é o conceito da superquadra de Barcelona, mas tem a ver, ou seja, tanto o primeiro exemplo que eu vou dar, que essa proposta da superquadra de Barcelona, como o segundo caso, que é a cidade de 15 minutos de Paris, tem uma proximidade muito grande com o conceito de unidade de vizinhança, que passou por Brasília, mas remonta à cidade Jardim, né? Ou seja, é um conceito ainda mais antigo. Mas, de qualquer forma, vocês imaginam que muitos de vocês conheçam o que é o Plano Cerdá de Barcelona, que são aquelas quadras de 113 por 113 metros e que tem a esquina chanfrada, né? Barcelona, a partir de uma visão que misturava, digamos assim, uma leitura urbana de querer recentralizar o pedestre na cidade, mas associada a uma necessidade ecológica de reduzir a poluição do ar, começou uma série de ações, né, de transformação daquele tecido urbano que é bastante regular em parte da cidade, nem toda a cidade é assim, mas parte é, e começou uma ação de transformação desse tecido urbano, que eram feito já por várias quadras, né, na sua transformação em superquadras. Ou seja, a ideia é sobrepor à hierarquia viária existente, né, uma outra hierarquia viária que a cada 3 dessas quadras criaria uma superquadra, então criando aí uma superquadra de quase 400 metros de lado, né, cada um dos lados, e que no seu interior, e por esse perímetro, digamos assim, de 400 por 400 metros, seria onde existiria o tráfego de veículos, de carros e de transporte coletivo, né? Mas no seu interior existiria o predomínio do pedestre, né? As duas imagens que aparecem comparam a situação atual e as superquadras. Nessas áreas onde seriam instaladas as superquadras, esse viário interior, né, não faria mais conexão entre os bairros, seria simplesmente para permitir o acesso dos automóveis às garagens, né, e permitiria um acesso e um uso absoluto, quase absoluto, digamos assim, da rua pelo pedestre.
Uhum. como espaços de lazer, de circulação. É interessante que, como eu tinha falado antes, é uma proposta que ela tem um viés urbanístico, né? Mas ela foi muito motivada, isso é importante dizer, não só no caso da Superquadra de Barcelona, como no caso seguinte que eu vou explicar, foram propostas muito motivadas pela questão da redução da poluição do ar devido aos automóveis. A União Europeia estabeleceu uns controles muito rígidos sobre a poluição do ar no meio ambiente urbano, e em que várias grandes cidades se viram em uma situação bastante difícil de alcançar essas metas, né? E começaram a promover, então, várias ações afirmativas para a redução do automóvel, né? Ou seja, essa convergência dessas duas políticas foi bastante determinante para que se chegasse a essa proposta da superquadras. Então, nessas superquadras, como eu falei, existiria um espaço basicamente, e as ruas já tem uma seção bastante larga, na verdade. Já são ruas bastante generosas com pedestre. Mas, então, praticamente todo aquele espaço seria um espaço público de fruição do pedestre, do ciclista, né, permitindo o direito de acesso, né. É importante dizer também que é possível fazer uma proposta desse tipo sem afetar de maneira tão grave a mobilidade de uma maneira mais ampla, porque é uma cidade que possui metrô, é muito importante que seja dito, né? Ou seja, o transporte coletivo de massa, que é muito necessário. Vamos pensar que alguns privilegiados talvez consigam morar e trabalhar nessa proximidade da superquadra a pé, mas assim como outras cidades, né, embora tenha muitas vantagens, Barcelona não é uma cidade perfeita, também existe uma periferia mais empobrecida, uma população que tem que viajar, digamos assim, para trabalhar nessas áreas centrais, e que seria bastante prejudicada, digamos assim, com uma ação unilateral de simplesmente retirar, digamos assim, ou diminuir a velocidade do transporte coletivo. Não é o caso, porque boa parte dessa população se desloca em metrô. Uhum. Né? Vamos passar então para o próximo caso, que é um caso que conceitualmente é bastante semelhante, embora ele tenha aparecido depois, é uma proposta mais recente, que é a cidade de dia um quarto de hora, ou a cidade de 15 minutos, que foi proposto para Paris pela prefeita Anne Hidalgo. Isso é uma questão interessante, né? Entender em que contexto que aparecem essas duas propostas. No caso de Barcelona, foi a partir da vitória da prefeita Ada Colau, que era uma militante dos movimentos de moradia, ela não tinha nem partido político. Lá na Espanha é possível que um movimento não configurado como partido possa se apresentar em eleições, né? E então foi a partir, só para vocês terem um pouco ideia do que como como está sendo transformador, digamos assim, o governo da Ada Colau. O secretário de habitação municipal dela era o José Maria Montaner, ou seja, o teórico da arquitetura, que pôde não estar mais como secretário, né, mas, digamos assim, participou desse governo que tentou, numa cidade que já discute bastante urbanismo há bastante tempo, continuar inovando, e nesse contexto era para favorecer o pedestre. E, no caso de Paris, a proposta da cidade de um quarto de hora, ela também apareceu mais no final da primeira gestão da prefeita Anne Hidalgo, e foi um tema bastante discutido na campanha de reeleição. E ela acabou sendo reeleita agora, recentemente, né? Tem uma semelhança em relação ao caso anterior, e genericamente a gente pode dizer que tem uma semelhança em relação ao conceito de unidade de vizinhança, mas aqui claramente a ênfase é mais funcional e não tanto formal, como era o caso da Superquadra de Barcelona, até porque o tecido urbano de Paris é bastante mais diverso do que aquele de Barcelona, e essa ênfase na questão funcional é de que a população teria a 15 minutos de distância caminhando, né? Ou seja, a distância pode variar, mas o tempo é o que acaba sendo a referência,
a população tivesse todos os serviços essenciais e atividades que possa necessitar, desde consultório médico, escola, área de lazer, parque, né? E é uma proposta também para toda a cidade. Eu acho, assim, esses dois casos, eles podem remeter e lembrar muitas outras situações que a gente já viu, porque realmente eles se aproveitam de experiências anteriores, né? Mas o que talvez seja mais interessante e relevante para a gente apontar a partir deles é que os dois são propostas sistemáticas para a cidade inteira. Não que eles sejam aplicados na cidade inteira, mas distribuídos pela cidade inteira, com resultados, digamos assim, sobre a cidade inteira, né? E os dois apontam nessa direção de pensar o urbanismo a partir do pedestre. Para a parte seguinte da fala, é interessante eu adiantar alguns temas, né? Nos dois casos, tanto de Barcelona como de Paris, se tratam de cidades bastante densas, né? Em que você consegue organizar funcionalmente, digamos assim, nesses 15 minutos a pé, realmente uma série de atividades, né? E são cidades compactas, muito compactas, o que também é muito importante. Essa discussão que muitas vezes acontece sobre a densidade na cidade e as questões dos custos, né, de urbanização e os de serviços urbanos, ela passa pela densidade, mas ela passa também pela compacidade, né? Ou seja, não é apenas uma questão de densidade. O que é interessante, por um lado, né, mas que também, de certa forma, começa a ser colocado em xeque nesse contexto atual. Com isso, vou passar por uma... Mas não estou defendendo essa crítica. Já vamos colocar, digamos assim, as duas situações. Mas com isso eu queria passar para a última parte, que é da minha fala, que é uma parte mais especulativa, mas é justamente a que abre mais tema à discussão, que é trazer um pouco as reflexões, né, sobre a questão do pedestre nesse contexto. Se eu estou falando de dois casos bastante recentes e exitosos que estão sendo implementados ainda, que buscavam justamente através de uma cidade mista, diversa e densa, recentralizar, digamos assim, o lugar do pedestre na cidade, é verdade que o contexto da pandemia gerou, especialmente no âmbito cultural, né, uma crítica bastante grande em relação a essa cidade compacta e densa, que é tão boa para o pedestre, né? E isso, no mundo inteiro, tem provocado uma grande discussão e criado um grande problema, na verdade, para os urbanistas, né? Ou seja, como a gente vai enfrentar essa situação em que a população, querendo promover a melhor utilização das infraestruturas através de uma cidade compacta e densa, enquanto, né, parte da população e do mercado atiram para o sentido contrário. Uhum. Não, vamos voltar ao bucolismo da cidade-jardim. É compreensível, em parte, esse desejo que aparece em alguns casos da população, que expressa, né, a vontade de passar a quarentena numa casa com jardim e não em uma casa. E não em um apartamento, desculpe, em um apartamento pequeno. E essa questão, mais do que ser resolvida através de uma simples oposição entre qual lado está certo e qual errado, eu acho que deveria trazer algumas questões para a gente discutir. Podemos passar para a próxima imagem. Então, não sei quantos de vocês souberam desse caso da proposta da XP Investimentos, que é uma dessas financeiras grandes do Brasil, que apresentou e lançou, né, a sua nova sede. Atualmente eles estão no endereço bastante central em São Paulo, que é a Avenida Faria Lima, o endereço mais caro para os escritórios em São Paulo. E o primeiro passo, com o começo da pandemia, foi colocar os trabalhadores em teletrabalho. Uhum. Né? E, em seguida, a evolução dessa questão foi transformar aquilo que parecia excepcional, que é o teletrabalho, numa norma. Né? E o passo seguinte ainda foi pensar que, reduzindo, digamos assim, nessa nova condição que a XP projeta de
tem cada vez menos contato, digamos assim, entre os trabalhadores, seus funcionários e os clientes na cidade de São Paulo, eles poderiam migrar a sua sede principal para um endereço fora da cidade, bem fora, em São Roque. É tipo como se uma empresa de Florianópolis saísse do centro e quisesse fazer a sua sede em Rancho Queimado, uma coisa mais ou menos assim. Né? E onde, além do terreno mais barato, digamos assim, né? É engraçado, porque no lançamento, e tem um e-book de lançamento desse novo empreendimento, falavam que as pessoas poderiam ir lá de carro ou de helicóptero, ou seja, também é só para entender um pouco, digamos assim, a perspectiva, né, de você descentralizar uma atividade com tantos trabalhadores, digamos assim, para um espaço totalmente fora da cidade. É uma discussão bastante atual. Aparentemente, as grandes empresas, né, foram as primeiras que identificaram que o teletrabalho pode ser mais do que uma vantagem para o trabalhador, uma oportunidade de reduzir os custos de aluguéis caros, né? Vamos pensar que o aluguel corporativo em algumas cidades é bastante caro e representa uma parte importante dos custos totais. Nesse sentido, que eu interpreto, digamos assim, esse movimento da XP de ir para o interior de São Paulo. É verdade que esses movimentos eles já existiam, né? Se eu tinha falado, digamos assim, antes que existe uma cidade que está tentando ser reconquistada porque existiu o rodoviarismo, vamos pensar que coexistem, né, enquanto ideias, movimentos contraditórios. Não precisou ou seja, mesmo antes da pandemia, já existiam empresas de São Paulo que saíam de áreas centrais bem localizadas e acessíveis aos pedestres e para o transporte coletivo e migravam, digamos assim, para outros municípios por diferentes razões, mas principalmente por causa do custo do solo. Né? A questão é o que a gente faz, digamos assim, enquanto pesquisadores e urbanistas, né, para confrontar esse discurso que a gente meio que já sabe aonde que leva a cidade. Né? A gente já passou por várias décadas, digamos assim, por esse movimento de esvaziar funcionalmente a cidade, esvaziamento dos centros urbanos. Eu até estava lembrando, era o tema da caminhada que a gente fez com o CAL aqui no centro de Florianópolis, né? Uma cidade que acaba sendo preparada para outros modais que não é o pedestre, especialmente uma cidade para o automóvel, né? Então, em alguns aspectos, a pandemia acabou justificando um passo para trás, digamos assim, no sentido de fazer uma cidade cada vez mais adaptada para o pedestre. O mais complicado disso é que muitas vezes é utilizada e se apropria de uma retórica supostamente preocupada com a saúde da população em relação à pandemia e como o vírus se espalha. Né? Em função disso, no Brasil e no mundo, muitos pesquisadores têm se interessado, então, em pesquisar objetivamente. Como é que funciona isso? Será que na cidade mais densa e com muitos pedestres na rua é onde o vírus mais se espalha? E será que realmente essa solução de transferir atividades para zonas fora da cidade, dependentes de automóvel, seria onde o vírus menos se espalha? E o mais interessante é que, embora possa parecer contraintuitivo, na verdade é que não existe essa correlação entre cidades densas e Covid. Mas sim que existe uma correlação entre adensamento domiciliar e Covid. Acho que a próxima imagem que eu tinha preparado traz um artigo da arquiteta Raquel Ronick nesse sentido. O tema que a Raquel Ronick trata, às vezes, vai ser bastante fácil, digamos assim, de explicar através da diferenciação entre o que é a densidade construída, né, e a densidade habitacional, e uma outra densidade que é a densidade domiciliar. Basicamente, o que ela diz é o seguinte, é uma pesquisa muito interessante,
com dados tabulados em Nova York, que é uma cidade que tem muitos casos de Covid, né, e onde tem muitos dados produzidos. E o que a pesquisa identificou e que é muito interessante, basicamente, é que onde existem apartamentos grandes, né, e uma densidade populacional alta, a transmissão é baixa. Uhum. Né? Vamos pensar também que quem mora num apartamento grande talvez não tenha grande necessidade de não estar na sua casa no momento de quarentena. Ou seja, pode não ter um jardim, mas tem espaço suficiente. Uhum. Por outro lado, nos lugares de densidade domiciliar elevada, ou seja, muitos habitantes num mesmo domicílio e poucos metros quadrados por habitante, né, é onde era muito mais elevada a transmissão do Covid. Né? Vocês devem lembrar, eu lembro quando, aqui no Brasil, eu lembro quando começou a pandemia, em ser vinculado na televisão, algumas referências do tipo, cada pessoa na casa deve usar um banheiro diferente para evitar a transmissão do vírus. É claro que é uma situação bastante idealizada e possível para uma parte da população que tem dinheiro e tem talvez 3, 4 banheiros em casa, né? E para essa população não faz diferença, na verdade, se ela está num apartamento com 3 ou 4 banheiros ou se ela está numa casa. Não é isso que vai modificar a transmissão do vírus. Por outro lado, né, aqueles apartamentos pequenos com uma família inteira, ou outras situações muito mais precárias, mesmo num país rico como os Estados Unidos, mas existem situações em que diferentes famílias imigrantes, pobres e empobrecidas, dividem o mesmo apartamento, às vezes só com um banheiro. Uhum. Esses locais, esse adensamento excessivo, sim que tem uma correlação bastante grande com a transmissão do Covid, né? Aqui no Brasil, tem várias frentes, vários grupos pesquisando e também identificam isso. Ou seja, não é muito distante da gente imaginar que uma população empobrecida que mora numa favela, onde existe coabitação, existe adensamento excessivo, primeiro, né, que é quase impossível guardar o distanciamento dentro da própria unidade residencial. Então, quando um é contaminado, provavelmente todos os outros vão ser. E como a área por habitante também é muito reduzida dentro do domicílio, né, da casa, do barraco, do que for, a necessidade de estar no espaço exterior acaba sendo bastante maior e favorecendo essa maior contaminação e transmissão do vírus. Né? Isso é interessante porque ajuda a gente a deixar mais objetiva a questão, né? Entender principalmente que o argumento que tem sido apresentado muitas vezes de que a cidade densa ela talvez provoque mais contaminação, não é correto por si. Por outro lado, a gente vai encontrar, mesmo em cidades que não são tão densas, nas situações de adensamento excessivo domiciliar, sim, que a gente vai encontrar maior contaminação. Certo? Podemos passar para a próxima imagem. A próxima imagem eu trago, na verdade, como bastante esperança, digamos assim, de que seja possível uma saída para o nosso contexto de pandemia e para a gente, enquanto arquitetos urbanistas, né, e interessados na cidade e principalmente que ainda defendem o valor da relação do pedestre com a cidade e não estamos dispostos a renunciar, digamos assim, a todo esse acúmulo em função de, numa circunstância, digamos assim, justificar uma cidade menos densa, com isolamento social. Nessa perspectiva, eu trago uma leitura que mostra uma maneira de reagir à pandemia que pode ser muito diferente dessa da XP, que resolveu sair da cidade, né? E que tem muito a ver, talvez, com as duas propostas que eu apresentei. Só para concluir um pouco, tanto Barcelona como Paris entendem que, mais do que nunca, aqueles modelos apresentados são melhores, porque permitem, sem necessidade de transporte coletivo, inclusive mais a pé, né, que uma pessoa possa desenvolver várias atividades, então consegue reduzir bastante o número de casos, sem contar que existe muita proximidade dos serviços de atenção à saúde, quando são necessários.
Sim. né? Mas existe uma dimensão que é um pouco mais difícil de a gente absorver, que é entender como a população vai reagir a esse período de isolamento social e longo isolamento social. Existe um discurso meio catastrofista e que acha que não existe saída além daquela retórica da XP Investimentos em fazer um mega empreendimento fora da cidade e renunciar à cidade. Uhum. Mas pode ser muito diferente. Pode ser muito diferente. Eu queria ler para vocês um trecho do livro Metrópole à beira-mar, do Rui Castro, que fala de um contexto análogo em algumas circunstâncias ao que a gente está vivendo. Ele fala do carnaval de 1919, no Rio de Janeiro, que foi o primeiro carnaval depois da Primeira Guerra e depois da gripe espanhola, que matou muita gente e teve um efeito dramático que gerou isolamento social por longo período, né, e marcou uma geração. Eu vou ler o trecho, eu acho que vocês vão entender por que eu trouxe ele aqui. O Carnaval da Guerra e da Gripe, né, que é o de 1919. Ainda não se sabia, mas era uma epidemia que, em poucos meses de 1918, atingiria 1/5 da população mundial e mataria o que hoje se estima entre 20 e 50 milhões de pessoas. Chamaram-na de gripe espanhola. Nunca houve igual na história e não poderia ter acontecido em pior momento. Um outro trecho. Poucas semanas antes estávamos a milímetros da morte. Agora já eram as vésperas de 1919. Quem sobreviveu não perderia por nada aquele carnaval. O sábado cairia no dia 1º de março, dando à vida 2 belos meses, janeiro e fevereiro, para acertar as contas com a morte. Momo então era chamado de Deus, não de rei, e já pontificava sobre seus devotos. Tudo isso estava acontecendo apenas 2 meses depois da maior catástrofe sanitária na história da cidade, que foi a gripe espanhola. O Carnaval de 1919 foi o da revanche, a grande desforra contra a peste que quase dizimara a cidade. Ou seja, com isso eu quero trazer uma questão de que a gente não deve naturalizar o isolamento social vivido para uma situação em que ele não seja mais necessário. E que assim como o Carnaval de 1919, depois de superada a pandemia, claro, não estou falando de antes de superar a pandemia, mas serviu para a sociedade como revanche, é o termo que o Rui Castro utiliza, né? E que ele foi vivido como nunca, como se não existisse amanhã, né? O futuro da cidade, do urbanismo pós-pandemia, ele também pode ser mais influenciado por esse desejo reprimido durante o isolamento de ter um maior contato social, certo? A gente não tem por que naturalizar esse período e condicionar, digamos assim, as nossas cidades a essa circunstância. Sim, que é importante guardar de maneira segura, né, a saúde e manter o isolamento durante a pandemia. Mas projetar as nossas cidades, digamos assim, no futuro, baseado nesses conceitos, primeiro, eles podem ser equivocados, né? Quando a gente começa a ver em mais detalhe, como é o artigo da Raquel Ronick, a gente entende. E depois, a gente também pode pensar que a gente vai sair da pandemia, quando a pandemia for superada, com um desejo de viver e sociabilizar como nunca, né? Um grande estímulo, digamos assim, para a relação social, e nesse aspecto o pedestre voltaria a ter, digamos assim, uma função central. Certo? Era isso que eu tinha preparado para falar. Eu sei que fica um pouco cortado, né, os vários temas para uma fala um pouco curta, mas espero que dê margem aí ao debate. Obrigado. Obrigada, Gustavo. E que lindo trazer essa discussão agora, né? Do que já passamos, né? Eu acho que a gente também precisa aprender com o que a gente já, a nossa sociedade já viveu, né? E eu acho interessante também pensar quando a gente fala, né? E a partir do momento que a gente começou a conversar
sobre fazer essa live, a gente olha muito para o pedestre, apenas, né? Para o pedestre e para a via, e para a calçada, e para o espaço público. E a gente esquece dessa associação que se tem da habitação, do espaço habitado, e essa relação que a gente precisa fazer da cidade com o interno e o externo. Então, acho bem interessante trazer essa discussão da superquadra, né, vamos dizer assim, de Barcelona, e essa experiência também dos 15 minutos, né, como é que é o nome? De Paris, Cidade de da 15 cidade minutos. de 15 minutos, que é justamente essa discussão de vivenciar a cidade a partir do local onde se mora, onde se habita. Então, quando tu faz esse contraponto com o projeto da XP, parece que a gente está indo no contrário, né, do que está sendo trabalhado e está sendo discutido fora, né? Então, é interessante a gente pensar e refletir sobre isso, né? Bom, e a própria discussão do adensamento, que é extremamente criticado, vamos dizer assim, né? Quando se fala ainda mais no planejamento de nossas cidades, né? Mas não no sentido, né? Agora eu vou me defender também, né? Não estou falando de arranha-céus, né? Mas é um adensamento saudável, né? Que a cidade precisa É. ter para sua infraestrutura e tudo mais. E aí eu vou fazer fazer um link assim com o que foi colocado numa pergunta, né, no Instagram, que foi sobre as metodologias do distanciamento, né, através de cores, tornando o ato menos pesado para a sociedade, né, pensando no espaço público, eu imagino. E aí a gente vem justamente nessa discussão. Será que quando acabar a gente precisa ter essas metodologias, né, para criar o distanciamento no espaço? Isso vai ser um processo de forma gradual, né? Porque vai ter essa questão reprimida, né? De querer fazer uso desse espaço e querer se socializar, né? Dentro desse lugar. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho dessas metodologias de distanciamento. Hoje a gente já vive isso, né? Quando tu vai no mercado, quando tu vai no banco, já tem Sim. essas marcações, né? Da onde que tu tem que ocupar, qual é o teu quadrado, né? Dentro desse espaço. Mas queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, agradecer a pergunta, né, que foi enviada. Ah, é claro, eu tentei desenvolver a cidade pós-pandemia, porque realmente a cidade da pandemia, né, nos oferece poucas alternativas, né? Sim. E especialmente para o pedestre, né? E especialmente para o pedestre flaner, digamos assim, né? Porque para o pedestre, enquanto mobilidade tem vantagem, sem dúvida, né? Eu fico pensando que nesse contexto de, de, de pandemia, você não precisar pegar um ônibus, não precisar pegar um carro, acaba sendo uma vantagem grande, né? Ou seja, você, de certa maneira, está mais protegido. Se você tiver um supermercado, uma distância a pé, farmácia, trabalho, se precisar ir ao trabalho, né? É uma grande vantagem, não tenho dúvida. Ah, e eu vi recentemente um vídeo da professora Beatriz Colomina, que ela é uma espanhola, mas ela é professora em Princeton, né? Ela tem uma leitura bem interessante sobre o impacto da pandemia no futuro. Ela disse que depende muito de quanto durar a pandemia e que os lugares do mundo vão ter experiências diferentes, né? Ou Sim. seja, aqui no Brasil a gente está vivenciando talvez, né, quando a gente vê aquela curva comparativa a do Brasil, ela, ela não está mais crescendo, mas ela está bastante horizontal e sem queda, né? É bem possível que a gente conviva com uma experiência longa, né, bastante mais longa do que outros países. Outros países entraram e saíram, digamos assim, do isolamento social muito mais rápido. Então, vamos imaginar que é a hipótese da professora Beatriz, de que o impacto cultural tende a ser maior, né? E onde essa experiência da pandemia seja mais longa, né?
Uhum. porque ela realmente afeta a gente. Eu acho engraçado quando eu assisto na televisão algum filme, alguma série, e na minha cabeça a primeira imagem que vem é ele não está usando máscara. Quando às vezes é uma imagem antiga, né? Sim, Mas, ou seja, o contexto prolongado, ele acaba, com certeza, influenciando a gente bastante. Então, a gente vai ter que ver aí um pouco, vai ser um pouco diferente, né? Depende de uma cidade, de um lugar para outro, né? uhum, Essa experiência e os resultados, né? sim, E enquanto a questão de como se vive, digamos assim, a pandemia, né? Eu diria, olha, essas regiões, né, de Barcelona e Paris já preparadas, e mesmo que não sejam ali, né, mas regiões que de alguma maneira são privilegiadas por ter essa proximidade para o pedestre uhum, entre vários serviços, comércio, mesmo com restrição, né, acabam sendo uma grande vantagem, né? Por isso que eu ainda defendo que é o melhor modelo para o urbanismo pós-pandemia. sim, É os que melhor resistem, sim, de qualquer maneira. Mas é interessante, eu fico. Ou seja, essa é a resposta em relação a uma questão mais funcional do pedestre em relação à pandemia, né? uhum, Mas essa outra dimensão do pedestre que eu tentei tratar na introdução, que ela fica bastante prejudicada. Eu estava lembrando, por exemplo, da crítica do Benjamin, né? Ele fala, né, o Flannery ele meio que acaba, né, com o triunfo da sociedade do consumo, uhum, porque então toda a sua ação na rua tem um propósito que é orientado ao consumo. E eu estava refletindo um pouco a respeito, eu estava me perguntando o que será que o Benjamin ia achar do teletrabalho? Porque o teletrabalho ele acaba sendo defendido em muitos contextos como um ganho do trabalhador, uhum, certo? Por outro lado, nessa perspectiva do Flaner, ele é a renúncia total, digamos assim, a uma vida social na rua que não tenha como objetivo o deslocamento casa-trabalho. sim, Né? Ou seja, o que, que se perde, o muito que se perde, digamos assim, em a gente reduzir essa dimensão do pedestre que vai simplesmente sair da rua, uhum, né, por causa do teletrabalho. sim. Era exatamente Uma outra, esse ponto que eu queria chegar, porque eu estava vendo assim o quanto para algumas empresas está sendo, empresas e trabalhadores, né, está sendo positivo o home office. E eu percebi, né, nas entrevistas de que eles têm interesse em manter o home office em tantos por cento da empresa que acharam que era mais produtivo, né? E aí teve relatos, e menos custo. evidentemente, né? Estamos falando de um mundo capitalista. Mas teve relatos de trabalhador na qual traz a discussão de que ele ganhou mais horas, porque antes ele ficava muito tempo no trânsito. E aí eu me questiono, né? Pensando no pedestre, que circulação é essa que essa pessoa vai fazer e que vivência é essa que essa pessoa vai fazer na cidade? Porque ela pode fazer uma vivência que não seja da casa ao trabalho. Pode ser a vivência da vivência em sociedade, do lazer, né, do ócio, né, de poder vivenciar a cidade de outra forma. Mas isso é uma questão meio cultural, né? Porque a gente tem essa também, tem essa dimensão cultural diferente, né? Por exemplo, do que países europeus que têm uma vivência de rua diferente da nossa. Então, como, né? Como pensar nessa nova possibilidade de trabalho, né? Que seria o trabalho remoto. Isso em É, pedestre e a vivência na cidade, né? sim. Eu estou aqui com o olho no tempo, porque talvez acabe o tempo durante a resposta. Eu já quero agradecer a participação e me despedir de todos. Eu vou tentar dar uma resposta mais rápida. Ah, Para essa discussão, eu acho que aí um outro autor que ficou faltando, mas que faz diferença, é o Lefebvre com a discussão do direito à cidade. Ou seja, infelizmente, quando a gente fala da situação do pedestre ou do home office, a gente muitas vezes não está tratando de uma escolha, né, mas muitas vezes de uma condição. Ou isso. seja, é claro, para quem sofre,
né, 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar, o home office talvez compense, né, nessas 4 horas a perda, digamos assim, dessa fruição pública que eu estava defendendo antes do Flaner, né? Agora, é muito triste ter que colocar a população nessa situação, certo? Né? Ou seja, entendendo que a população deveria ter direito, digamos assim, a participar da vida urbana, e ela não fosse espoliada, digamos assim, em 4 horas de transporte diariamente, a gente daí estaria, digamos assim, falando do que realmente é melhor e não do que acabou sendo condicionado, digamos assim, pelas circunstâncias, né, por restrição econômica, sem dúvida, é a principal questão. Eu sempre falo, olha, dificilmente, ó, você prefere morar bem e bem localizado num apartamento grande ou prefere morar mal e longe?